Boa noite, grupo. A paz seja com todos. Então, nós estamos aqui dando continuidade ao trabalho dessa noite, onde os alunos, né, os seminaristas tiveram nessa semana esse trabalho de pesquisa que fala a respeito da deriva continental, onde nós tentamos buscar na palavra de Deus fatos que podem ter dado origem a essa grande transformação que a nossa Terra vem sofrendo durante esses milhares aí de anos. E isso é muito importante, porque desvendando algumas situações a respeito da nossa Terra, do nosso planeta, nós vamos também ter bastante conteúdo para poder entender aquilo ainda que a Terra está para passar no futuro bem próximo. Então, nós colocamos esse desafio para que os alunos pudessem defender duas teses, que seria a respeito do que ocasionou a separação dos continentes e no caso, dois eventos que nós estudamos seria a respeito do dilúvio, que é algo aí marcante na história da humanidade, que está relatado lá no capítulo 7 de Gênesis. Nós vamos ler, que a Natalina, né, começou também a falar, do verso 17, 7 e 17, que vai dizer assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a água. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Não, mãe. Ok? Então vamos ler até aqui, que fala sobre exatamente quando o tempo, né, que durou o dilúvio. A Natalina, ela citou sobre isso, só que até vou te fazer aqui uma observação, porque o dilúvio, como nós sabemos, né, durou 40 dias e 40 noites, porém, a Terra, ela levou 1 ano para que voltasse a ter a porção seca. Então, praticamente aí, durante o ano foi esse processo para que a Terra voltasse a parte seca dela, né? E aparecesse a terra seca. Então, a gente viu que tanto da Natalina como do Evaldo, eles defendem o dilúvio total, porque também tem a teoria do dilúvio parcial, somente naquela região ali da Ásia. Porém, os dois têm a mesma opinião, defendendo aqui o dilúvio total sendo em toda a terra. E uma observação interessante, porque sendo assim o dilúvio em toda a terra, é algo que já também defende a questão desse continente único antes do dilúvio, por conta que como o dilúvio foi em toda a terra seca do planeta, então provavelmente que dá para se entender melhor sendo em um continente único, que seria no caso aí denominado a Pangeia, que depois foi dividido em 2 super grandes continentes até chegar à formação de hoje com a separação do continente das Américas, tá bom? Algo interessante aqui que eu vou destacar do que a Janaína falou. A Janaína já defendeu sobre o evento que originou o nome Peleg, que seria a separação das terras, como se fosse nesse período que houve o rompimento aí das placas tectônicas, né, formando os outros continentes. A Janaína, ela foi lá em Gênesis 1, que explica aqui quando o Senhor fez esse ajuntamento e das águas
lá no 9 vai dizer assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E Deus chamou terra ao juntamento da porção seca, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. Então aqui também mais uma evidência que realmente quando o Senhor que criou, né, a terra, quando Deus fez essa separação das águas e da terra seca, dá a entender também que era um continente só, no início aqui da criação, tá? E aí nós vamos lá agora, lá no evento que dá origem a essa segunda teoria bíblica sobre a deriva continental, nós vamos lá em Gênesis 10, tá? Nós vamos em Gênesis 10, na verdade aqui é o 9, né? Deixa eu ver aqui. Que anotei errado, é 10 mesmo. A partir do 21, que vai dizer assim: A Sem, que foi pai de todos os filhos de Hebe e irmão mais velho de Jafé, também lhes nasceram filhos. Aos filhos de Sem, que são Elão, Assu, Afaxade, Lude e Arã, os filhos de Arã, Uz, U, Jeter e Mais, Afaxete, Afaxade, gerou Salá, Sará gerou Eber. Eber nasceram 2 filhos, um por nome Peleg, portanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Jequitã. Tá bom? Nós vamos ler também dos descendentes aqui de Jafé, que fala assim um fato interessante, que é lá no verso 5, onde os seus descendentes habitaram. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo suas famílias e suas nações. Então aqui fala que eles ficaram com essa parte das ilhas, das nações, a família aqui, os descendentes de Jafé. Então aqui a gente já tem mais algum indício a respeito dessa separação, né? Porque a gente está falando de ilha, então já mostra aí que já havia esse afastamento de terras naquele tempo, tá bom? Então, por que se fala aqui a respeito aqui de Peleg, né, que ganhou esse nome, que o nome dele significa divisão, por conta que no seu tempo houve a separação, repartiu a terra. Então, se nós formos entender isso aqui de forma literal, a terra física que se partiu, nós vamos entender que houve algum movimento, algum terremoto, algo que ocasionou essa separação de terras. Foi a primeira coisa que eu entendi quando eu li esse versículo. Porém, se nós formos depois meditar aqui no evento da Torre de Babel, nós vamos observar que lá no verso 9 do capítulo 11 vai dizer assim: chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o dispersou por toda a superfície dela. Então a gente viu que o evento que fez essa separação dos povos foi a Torre de Babel, tá? Que ali Deus confundiu as línguas e cada um foi separado para poder povoar a terra. Foi aqui disperso esse povo para que pudesse povoar a terra, certo? E aí vai dar a entender pra gente que quando a gente fala aqui dos descendentes de Sem e de Jafé e de Cã, que esse relato aqui se deu depois do evento da Torre de Babel, porque parece que está ligado aqui esses acontecimentos a essa separação aqui das famílias, que cada um povoou um lugar segundo as suas línguas, porque nós vamos ver isso, né? Como a gente leu aqui no 32 do capítulo 10, vai dizer: são essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações,
nas suas nações, desde que foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. E eles foram então separados, e também segundo a língua de cada um, como nós lemos aqui em Gênesis 9:5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família e em suas nações. Então a gente vai entender que quando a gente lê aqui o evento de Babel, nós vamos entender que eles tinham uma mesma língua e todos estavam no mesmo lugar. Então o evento que provavelmente concluiu aqui essa dispersação dos povos, dos descendentes de Noé, foi exatamente essa incidência aqui da confusão das línguas. E tudo indica que realmente foi depois da confusão das línguas que houve essa separação, que cada um foi para um certo território da terra. Entendeu? Então, assim, baseado nisso tudo aqui, tudo indica realmente que o evento mesmo que foi definitivo aí para a deriva dos continentes foi o dilúvio. Por conta do evento, assim, de tudo que foi envolvido, foi algo assim muito complexo que ocorreu aí, tanto como o Evaldo falou, né, do movimento aí das águas de baixo, essa invasão de água, né, que fala do abismo, que as águas subiram do abismo e também desceram do céu. Então isso mexeu muito mesmo com a terra. E até hoje, como foi falado aqui, nós ainda sofremos as consequências e ainda ocorre ano a ano mais esse afastamento dos continentes. Isso se dá por conta de inundações, de terremotos, todos esses eventos aí que abalam as placas tectônicas, né, tanto assim continentais como oceânicas. A gente sabe que a Terra ela está em constante em movimento. E para a gente finalizar, gente, realmente eu falo demais, né? Nós não somos nenhum cientistas, né? Nada disso. Estamos, né, apenas aqui buscando entender mais a palavra de Deus. E até a gente comentou que a ciência hoje, fora das escrituras, ela é muito atrasada, né? Eles demoram muito para descobrir coisas que a palavra já tinha falado, alertado bem antes. Então, para finalizar, nós vamos falar aqui uns versículos, lá em Apocalipse 16, que diz assim, por que é interessante a gente estudar sobre esse assunto? Lá em Apocalipse 16, nós vamos ver aqui o verso 18, que é até mesmo o 7º flagelo, praticamente o último acontecimento aqui da grande tribulação em termos de tragédia, vai dizer assim: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, por causa do flagelo da chuva de pedras. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. No final aqui, né, das consequências aqui da tribulação, da ira de Deus, né, sobre os filhos da desobediência, da ira, vai ter aqui esse terremoto como nunca se viu desde que a Terra foi criada. E a gente acredita que nesse movimento, nesse fim de todos esses acontecimentos, que vai ocorrer a união novamente desses continentes, tá bom?
Então é isso, gente. É só um pouquinho, né, pra gente poder estudar. Sei, como a Estela mesmo falou, que é um assunto muito complexo, né? Mas eu gostei muito do conteúdo de cada um aqui. E vamos continuar pesquisando, vamos ter cada vez mais interesse em aprender as escrituras. Amém? Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês. A paz.